gente não é nenhum cantor, não levita, mas eu digo, eu fui liberto, tive a vida transformada através de louvores. Através de louvores. O Evangelho chegou na minha família no ano de 93. O meu irmão tomou uma iniciativa, tomou uma decisão. No ano de 97 para 98, eu tomei uma decisão, não ainda afirmativa, positiva, mas quando foi no ano de 99, eu tomei essa decisão afirmativa, tomei um direcionamento da parte do Senhor, aceitei como Salvador da minha alma, e até hoje só estou na presença do Senhor porque Ele tem segurado em minhas mãos. Se não tivesse segurado em minhas mãos, não estaria aqui nesta noite. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia Sagrada, Evangelho de 2 Reis, 2 Reis capítulo, aleluia, capítulo 4, verso 8. Pastor Fabiano, irmãos obreiros, membresia, visitantes, eu digo para os irmãos que eu não iniciei um ano bem. Acho que você viu a postagem lá, né? Chegou a ver a postagem lá? Da cirurgia, da pequena mais nova. Eu não iniciei o ano bem. Não vou prolongar, só vou resumir, os irmãos. De última hora, no dia 31 de dezembro agora, de última hora, a minha filha mais nova, de 5 anos, teve que passar por uma cirurgia de urgência de apendicite. E eu falo para os irmãos, eu não iniciei o ano bem, não pude comemorar, mas a gente é grato a Deus, sabe por quê? No final do ano, a gente teve um evento, e naquele evento o tema era gratidão. E Deus me revelou uma palavra, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, e não extingais o Espírito Santo. Em tudo quer dizer, em tudo, se é na prova, se é na bonança, na abundância, ou se é lá no vale, é para dar graças a Deus, em tudo é graça. Foi esse o tema, foi essa mensagem que eu preguei. Então, meus irmãos, de repente vem essa prova, vem esse processo, mas a palavra não extingais, você pode examinar e ver que essa palavra traz assim o significado não, tipo assim, não atrapalhar, não barrar o agir, o trabalhar do Senhor, o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Então eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, deixei Ele agir, deixei Ele trabalhar, e para a glória de Deus tudo correu bem. Os irmãos me implorou, agradeci, muito grato a Deus por todas as temporadas em favor da vida de Helena Xavier. Graças a Deus, tudo bem, e assim, meus irmãos, vamos glorificando o Senhor. 2 Reis, verso, aleluia, como falei para os irmãos, 4 e 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga eu. Então todos acharam o meu texto. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu esposo, seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o santo nome de Deus. Passamos então, pois, um pequeno quarto junto ao muro ali e olhamos para a cama. E o candeeiro, deve ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Vamos ler agora o versículo, para adiantar que o texto virou um horário, e eu cheguei atrasado. Lemos agora o versículo de número 15. Pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a ele, ela se pôs à porta. Ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, deu à luz ao filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Porta a tua assento, igreja do Senhor. Maravilha. Deus abençoe. Visitante católico, visitante do ministério.
A sua vida, aleluia, é uma bênção nas mãos do Senhor. Igreja do Senhor, o texto de uma passagem bíblica de um homem que ficou por sucessor de Elias, teve um ministério grande também, o homem a qual conhecido o profeta Eliseu, e com ele andava um moço chamado Geazi, e por onde quer que Eliseu ia, Geazi juntamente também com quem ele estava. E uma coisa é bíblica, que a própria palavra diz que vós sois a luz do mundo e sal da terra. Não vai ser simplesmente só através de vestes que você vai ser identificado. Você pode ser identificado com vestes a qual você cultua, a qual você adora e vem servir o Senhor. Você pode também ser identificado com uma veste, um uniforme de trabalho, uma outra veste que ela convém você usar, você andar, onde quer que você passe. Eu mesmo, hoje a gente quase não vai mais. Eu fui em muitos lugares que nos convidaram, porque pediu que a gente fosse até lá, comparecesse até lá. E no começo até alguém achou que a gente não ia, e a gente ia ser pessoa evangélica, mas a gente nunca fez essa missão. E assim, meus irmãos, quando Eliseu começou a passar ali, teve algo que chamou a atenção, algo que a própria mulher, ela começou a analisar, ela começou a observar. Assim também é a sua vida, por onde quer que passe, por onde quer que esteja, alguém vai te observar, alguém vai te ver, alguém vai dizer alguma palavra. E sem contar que depois, através do seu assunto, através da sua palavra, através de tudo aquilo que é como você vai transmitir àquela pessoa ou diversas pessoas, vão notar, vão ver que você é uma pessoa que serve a Deus. A própria Bíblia deixa isso bem claro, que quando Pedro, só que aquilo ali tinha que se cumprir. A Bíblia diz que Pedro, ele foi alertado pelo Senhor, que antes que o galo cantasse, ele negaria o Senhor por 3 vezes. E ele dizia que não, e passou o tempo, até que chegou que um dia Pedro foi interrogado, e aquelas palavras que vinham se encontro, falando: olha, você aí é um daqueles discípulos, daqueles apóstolos lá. Falando: não, sim, você é assim, você tem o mesmo jeito do que eles, você tem a fala deles, você tem o mesmo comportamento deles, você também é um deles. Então Pedro foi identificado também. Só que uma coisa eu aprendi, meus irmãos: todo ser humano que um dia ele estende a sua mão para abençoar a obra de Deus, pode ter certeza que vai ser bem recompensado, vai ser retribuído, vai ser abençoado, porque isso é bíblico, é palavra de Deus, é palavra do Senhor. Um dia que Jesus também foi interrogado pelos fariseus, pelos doutores da época, cobraram o que dele? Cobraram o imposto, cobraram o tributo. Falou: peraí, eu vou provar para esses fariseus que eu, sendo o mestre, filho de Deus, nada deverei. Vai lá, pega o peixe, abre a boca do peixe e pega lá o que está lá dentro, que seria o dinheiro, a moeda da época. A Deus o que é César, o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então o Senhor nunca ele vai ficar em falta contigo com ninguém. Ele sempre vai abençoar. É palavra profética, assim como ele falou para o próprio servo: aqueles que te abençoar, eu abençoarei; aqueles que te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. A palavra é aquilo que está registrado na sua e na minha Bíblia. Mas essa mulher que nos chama muita atenção, meus irmãos, é que ela não pediu nada,
Só que uma outra mulher que aparece aqui também na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, conhecida como Ana. Ana já pediu. Então nós temos que há uma diferença aqui. Uma pediu, uma precisava de uma dádiva, de uma herança, e a outra não. Embora tinha uma condição financeira boa, como diz a palavra, mas ela não tinha esse plano, esse projeto. A Bíblia não diz que ela tinha filhos, e filhos são dádiva de Deus. E quando ela entra em contato com o seu companheiro, o seu esposo, para tomar essa decisão e fazer ali um lugar para que Eliseu e Geazi habitasse ali, ficasse ali, só que ela não sabia o plano de Deus. Então aquilo que não está no propósito, no plano do homem, da mulher em pleno século 21, Deus manda dizer para a sua vida nessa noite: o que está no plano dele, o que vai ser gerado por ele, é aquilo que o Senhor não espera. Mas permaneça na presença, permaneça adorando, permaneça servindo, permaneça fazendo bem, estendendo as suas mãos, porque Deus, Ele vai gerar algo aí, vai chegar algo aí que vai te surpreender. Pastor Fabiano, vai chegar algo aí, vai chegar para a vida dos filhos de Deus aqui nessa noite, algo gerado por Deus. Aleluia! E quando ali é preparado lugar para Eliseu e Geazi, ali eles ficam, meus irmãos, por um determinado tempo. E nesse determinado tempo, ela também passou a ser observada. Meus irmãos, do mesmo jeito que as pessoas observam, nós também observamos também. É dessa forma que funciona, pastor Fabiano. As pessoas observam e nós observamos elas também. É assim que funciona. Quando eu pastoreava a igreja, no outro ministério, eu sempre dizia: eu sou observador, mas não observador daquilo que as pessoas conduzem, não. Observa o comportamento. Aquilo que diz a palavra, que nós apresentamos o nosso corpo, sacrifício vivo santo, para adorar a Deus, que é o nosso culto racional. Então era isso que eu observava. Porque tinha igreja que agora a gente estava ali pastoreando, e não tinha como nem ministrar. Era só por Deus. Era isso que muitas vezes eu falava. Então, quando Eliseu passou a observar aquela mulher, aí, meus irmãos, é aquilo que é gerado por Deus, é aquilo que está no plano de Deus, é aquilo que está na determinação do Senhor. E quando aquela mulher passou a ser observada por Eliseu, sabe por quê, meus irmãos? Eliseu tinha visão de Deus. Lembra aquela passagem bíblica? Olha o Espírito Santo que eu estou dizendo aqui agora, pastor Fabiano, igreja. Lembra daquela passagem que quando louvado seja o nome do Senhor, Eliseu também fez um machado flutuar. Isso, o machado flutuou. Louvado seja Deus. Eliseu tinha visão de Deus. Geazi não tinha a mesma visão. Então aquilo que Geazi não via, aquilo que Geazi não enxergava, Eliseu via. Eliseu enxergava. Eliseu observou que aquela mulher, alguma coisa na vida dela faltava. Eu falo porque eu sou pai de duas filhas, uma de 5 e uma de 14 para 15 anos. Como o ser humano se une, uma só carne os dois, e assume o compromisso de dois, e passa a viver a dois, a vida muda, né, pastor Fabiano? Quando namora é uma coisa, para quem já é casado sabe o que eu estou falando. Eu vivi 12 anos, eu e a esposa dentro de uma casa de 5 homens. Era uma solidão. Eu trabalhava para fora, ela também. Chegava em casa, ela já não estava. Eu chegava de manhã, ela já vinha trabalhar. Então era uma solidão. Isso foi, pastor Fabiano começa toda a minha história, foram 12 anos. Aí quando nasceu a primeira,
Aí as coisas começaram a mudar. Aí eu falei, vai ficar só na primeira. Depois de quase 13 para 14 anos, segunda, aí mudou completamente. Então algo faltava na vida daquela mulher e daquele homem também. Aí, igreja, Eliseu ali na dependência do plano de Deus, porque ela havia abençoado a obra, porque Eliseu tinha uma missão, Eliseu tinha algo para ser concluído naquela época, através do ministério que Deus lhe entregou. E quando Eliseu fala, olha, manda chamar aquela mulher, chama ela. Será que passou na mente dela? Meus irmãos, tem momento que é surpresa. Tem momento que é surpresa. Eu, quando fui pastorear a primeira igreja em 2005, eu fui pego de surpresa. Quando me mandaram chamar, foi pronto de mano, estou disciplinado. Alguma coisa, eu não sei se foi a coisa errada. Aí veio a primeira oportunidade, as pernas tremiam. O pastor Fabiano conheceu lá, colhendo o sol, primeira igreja, 2005. Então, aquilo que eu, a Senhora não espera, está chegando. Estou aqui nessa noite, sendo um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Estou aqui nessa noite não porque eu quero, porque Deus colocou algo, aleluia, para ser entregue, usando a minha pessoa para a sua vida ser abençoada aqui nessa noite. A minha voz, aleluia, ela está sendo falada aqui nessa noite para abençoar a sua vida, a sua casa. Eu não sei o que tem preparado aí, o que está sendo gerado em 2026, mas eu creio que está sendo gerado algo aí. Deus, Ele vai te chamar, Deus, Ele vai te surpreender. Te prepara para receber o melhor de Deus. Te prepara em 2026, porque algo está chegando aí da parte do Senhor. E quando chega aquela mulher na porta onde estava Eliseu, ela parou lá na porta. É o que diz o texto. Quando ela para ali a porta, verso onde nós lemos do texto 15 em diante, pelo que disse, ele chama, e chamando ela, pôs-se à porta. E ele disse, com toda a segurança, meus irmãos, porque é algo sério, algo sério. E no tempo determinado, tu abraçarás um filho e terás um filho nos teus braços. Ela poderia ter falado assim, a minha idade já é avançada, mas a Bíblia diz que os idosos também na idade avançada dão frutos. Ana, quando também ela gerou Isaac, a idade já era avançada, se não fala de memória, a idade já era avançada, mas era algo sendo gerado por Deus. E quando ela recebe essa palavra, meus irmãos, para ela foi uma simples palavra, mas para Eliseu já era algo sendo profetizado. Era algo sério. Estava sendo profetizado na vida daquela mulher, uma herança, uma dádiva da parte de Deus. E quando ela ouve essa palavra profética através de Eliseu, o verso de número 17, melhor 16 em diante, diz assim: ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Que coisa, meus irmãos. Já parou para analisar esse texto todo? Sabe por que chama muita atenção? Lá no começo, ela observa que ele era um homem de Deus. Sim ou não? Sim, ela observa. E ela abençoou que ele era um homem de Deus. Então, quando a pessoa fala isso, as pessoas falam isso, que não é a pessoa que está publicando lá no Facebook que ele é uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. É diferente. As pessoas que estão falando.
Então, se ela notou, se ela analisou, observou isso, então por que a igreja mexicana chegou agora nesse ponto e respondeu essas palavras? Até mesmo é uma falta de, posso dizer assim, uma falta de respeito, né, meus irmãos? Porque Eliseu estava ali, a presença de Deus também estava naquele lugar ali. É muito sério, é muito sério isso. Só que eu creio, a minha pessoa, eu creio que naquela hora ali, alguma seta surgiu. Ou quem sabe ela nunca teve esse interesse de ter filho. Eu não vou falar quem que é, mas eu conheço pessoa que nunca quis e não quer ter filho. Eu sou cabelo que conhece. Eu falo que a pessoa falou na nossa frente, eu não quero ter filho, nunca quis, não quero. Quem sabe era esse o ponto dela, quem sabe era esse o objetivo dela, mas era gerado por Deus, meus irmãos. Era gerado pelo Senhor. Quando Jesus foi gerado pelo ventre de Maria, nascido em uma manjedoura, os judeus, os que ali na época, eles aceitaram, eles também não aceitaram, eles queriam de outra forma, mas era gerado por Deus. O profeta Isaías havia muito profetizado acerca da vinda do Messias. O profeta Zacarias também havia profetizado. E toda a profecia bíblica, toda a palavra profética, ela há de se cumprir. Eu não estou dizendo aqui através da minha voz que você vai receber uma fazenda, não. A minha voz está dizendo para a sua vida aqui nessa noite: algo de Deus vai ser gerado aí. O tema da campanha, os sonhos de Deus sendo gerado para a sua vida agora em 2026. E passa-se o tempo e de repente ela dá a luz ao filho. Nasce a criança, meus irmãos. E Deus é coisa séria, né? Para provar que Deus é Deus, Ele é poderoso. Quando a gente para analisar naquilo que era impossível à humanidade, Deus fez acontecer. Ainda hoje eu estava meditando durante o dia acerca da regeneração, acerca do grande milagre que aconteceu quando Lázaro ele saiu para fora. 4 dias. Olha a situação que já estava, mas quando a palavra, meus irmãos, quando a palavra é liberada de Deus, quando a palavra ela é profética, não tem morte, não tem nada que possa impedir, não tem, mas é um tempo determinado. Foi o que foi determinado na vida dessa mulher, é o que está sendo profetizado também que nessa noite pela palavra, o tempo determinado. Se não falha minha memória, Cantares, o livro de Eclesiastes diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. O nosso irmão Tiago, eu não sei o tempo que está determinado, aquilo que Deus tem para a tua vida em 2026, toda a amada igreja, eu não sei qual é o tempo, se é no mês 1, no 2, no 3, não sei qual é o tempo, mas tem algo determinado para a sua vida. A palavra não é nossa, a palavra ela é de Deus. E quando nasce seu filho, passa-se o tempo. O texto ainda vai dizer mais no versículo de número 18: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para com seu pai, e estava com os segadores a trabalho, e disse a seu pai: ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe. Agora isso aqui é muito forte, viu, meus irmãos? Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Morre a criança. Morre o menino. Morre a criança. Morre o menino. Eu falo com toda a segurança em cima desse altar consagrado, que no dia 1º de janeiro agora, era 5 horas da manhã, eu despertei novamente, não dormi a noite toda, e eu vou na palavra, porque o tempo todo Deus falava comigo: vai na palavra,
Eu fui na palavra, pastor Fabiano, sabe onde caiu? Naquela hora eu gelei. Eu sou meio amarelo, eu fiquei meio roxo, sei lá. Ele fiquei esquisito. Sabe que palavra caiu? Aquela palavra assim: quando os dois homens crucificados com Cristo, e um deles se arrependeu e falou: lembra-te de me cuidar do teu paraíso. Aí a palavra do Senhor diz assim: hoje mesmo estará comida no meu paraíso. Quando eu li esse versículo, eu lembrei da menina no hospital. Aí eu jurei. Aí na hora eu tremi. Por quê, meus irmãos? A gente sabe que Deus dá vida e tira a vida. Ele que está no controle. Mas Deus depois veio, confortou o coração e deu outro descer na vida. E quando um menino aqui morre meio-dia, pronto. De repente, quem sabe essa mulher aqui falou tantas palavras, a Bíblia não diz isso, mas para, quem será que naquela hora ela não falou? Eu fico meditando, quem sabe ela falou assim: mas eu não pedi filho nenhum. Quem sabe ela falou tantas outras palavras, porque o ser humano é falho, meus irmãos. Lembra de Jó? Só ele ali, a sua adjutora, sua companheira. E ele esperando uma palavra segura. Ela falou: Jó, amaldiçoa teu Deus aí. Amaldiçoa aí, seu Deus morre. Já pensou, meu irmão? O homem era rico. O homem perdeu a riqueza, perdeu o funcionário, perdeu tudo. Perdeu as dacas, perdeu os filhos. Perdeu tudo. Ficou só ele e a adjutora. E ainda ela responde e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. É muito sério, tem hora de certas situações que o ser humano passa, mas Deus está no controle, Deus está no comando. E quando manda chamar a Eliseu, Eliseu não mais se encontrava por ali. Eliseu estava longe, Eliseu estava distante, mas a notícia, ela chegou até a Eliseu. Meus irmãos, o texto é muito longo, mas para quem já conhece todo o texto, depois você pode meditar bem na sua casa. Eliseu recebe o comunicado. Olha o que Eliseu ele faz. Ele manda, meus irmãos, e Geazi lá levar o seu bordão, manda a Geazi ir lá orar sobre o menino, fazer de tudo para que o menino voltasse a viver. O menino viveu, o menino reviveu, não viveu nada, continuou morto. Não adianta, meus irmãos. Ainda meditava, ainda mais hoje. O que faz diferença é a unção. É a unção que faz a diferença. Eu vou liberar agora a palavra profética para toda essa amada igreja. Para toda essa amada igreja, nesses 27 anos que eu estou no caminho do Senhor. Louvado seja, é a unção que faz a diferença. E não adianta. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele colocou nas suas mãos. Não adianta mandar outro lugar. É Deus que te escolheu para adorar, para louvar, para evangelizar, para apacentar, para fazer algo. Então é a tua pessoa que Deus escolheu. E não é o teu vizinho, não é o teu primo, não é o teu cunhado. Não, Deus te escolheu. E tem pessoas aqui nessa noite que Deus tem uma chamada grande para a sua vida. Deus te escolheu. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus já te escolheu lá no ventre da tua mãe. Te coloca na posição, te coloca na posição. Entra na presença de Deus, porque Deus ele vai fazer um grande reboliço e a obra dele vai ser concretizada na sua vida. Louvado seja Deus. A unção não estava com Geazi, não, estava com Eliseu. Lembra que ele pediu para Elias, quando Elias em vida? Meus irmãos, quem dá a unção é Deus.
Quem dá a unção é o Senhor. Não se compra com ouro e prata. Não se compra nem com, como é que chama aquela moeda valiosa? Então, o nome Libra, né? Moeda, acho que é moeda europeia, né? Euro, Libra, moeda europeia. Quem entende muito de finanças, muito mais do que eu não entendo nada de finanças, não se compra com isso. Mas é Deus que coloca isso na sua vida. Eu creio que Deus está colocando algo sobre a vida de pessoas também que nessa noite que eu trabalhar nele, só apenas uma voz, só apenas um instrumento, a entregar o que Deus coloca no meu coração para toda uma igreja, por base bíblica na palavra de Deus. E teve que eles iam até a casa onde estava o menino. Aí quando chega ali, tudo muda. Tudo muda, meus irmãos. É a presença, é o sangue. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ter diferença. Vai ter diferença. Olha o poder que é a unção. Eu não fujo da palavra, e não saio da palavra e não vou entregar a heresia aqui não. Lembra que quando está vendo uma guerra, um soldado foi ferido, cai na cova de quem? De Eliseu, meus irmãos. Pode ler lá, acho que primeiro, segundo Reis, fugiu agora da memória. O que aconteceu? O soldado cai na cova e ó, reviveu na hora. O que tinha lá? São os restos mortais. É tremendo, meus irmãos. Quando Deus leva esse profeta Ezequiel fala, profetiza sobre esse vale, dele mesmo, jamais, mas Deus estava mandando ele profetizar, aonde não tinha mais vida, aonde não tinha mais esperança, mas Deus faz levantar dali um grande exército. Todos que um dia colocou a mão na obra de Deus, aonde congregavam aqui na igreja profetas da última hora, Deus tem algo novo, muito mais ainda para a sua vida, senhores e senhoras, ouvintes da palavra de Deus aqui nessa noite. Hoje não se me faz memória, é dia 12 de janeiro de 2026, grava muito bem essa data. Deus está gerando algo novo para nossas vidas. Em 2026, o menino reviveu, o menino recebeu vida, e novamente ia colocar nos braços desse povo. Deus provou para aquela mulher que ele é Deus, que a sua palavra não volta atrás. Deus provou para aquela mulher que ele é o dono da vida. Ele tira a vida e também ele dá a vida. E o nome do Senhor dos Exércitos de Israel, ele foi glorificado para a glória de Deus. Meus irmãos, guarde essa palavra profética para o seu coração. Guarde essa palavra, guarda ela para o seu coração. Toma posse dessa palavra, se possível, medite mais na sua casa, examine um pouco mais na sua casa, e muito mais ainda Deus vai falar ao teu coração, porque tudo aquilo que Deus me entregou para ser entregue aqui nessa noite, já foi entregue para a sua vida, e o nome do Senhor, ele foi glorificado para a glória de Deus. Aleluia! Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O cantor Dani Azevedo canta indo assim, ó. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível acontecer, o impossível acontecer. Acredito,
O impossível acontecer. Então, pessoas, ricamente da sua vida, no nome do Senhor, nessa noite, glorifica a Cristo com palmas. Louve, exalte o Criador, aquele que está no controle, aquele que é o dono da vida. Louvado seja Deus. Ore em favor de duas pessoas aqui nessa noite. Duas pessoas aqui nessa noite. Nada é impossível para aquele que crê. Apenas isso é entregue para a vida dessas duas pessoas aqui nessa noite. Uma pessoa com a mão levantada lá atrás, mas não é essa pessoa ainda. Uma. Palmas para o Senhor. Palmas, bendice e glorifica o Criador. Aleluia. Uma pessoa que entre nós, a palavra de Deus foi ao direcionamento de todos, mas cada um conforme a necessidade, mas algo, aleluia, fortemente sobre a sua vida, da parte do Senhor tomava conta. Aqui nessa noite, cadê essa pessoa? Lá no fundo. Isso, louvado seja Deus. Pode glorificar, pode bendizer e exaltar o nome do Senhor. O nosso irmão Tiago, aleluia. Deus, ele usa a sua pessoa, louvado seja Deus, para algo específico na obra de Deus. Te prepara um pouco mais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa aqui no nosso meio. O despertamento de Deus já chegou até ti. Quando Samuel, ele era despertado, ele ia até o sacerdote e perguntava: por que tu me chama? Por que tu me chamaste? Ele dizia: eu não te chamei. Até que chegou ao ponto que entendeu que era Deus chamando, era Deus despertando. Tem uma pessoa que nosso meio tem recebido um despertamento de Deus. Deus está te despertando para algo específico, para algo que Ele quer entregar na sua vida. Cadê essa pessoa? Não, ainda não é a pessoa ainda. Deus abençoe. Não vou insistir mais. Primeira vez, segunda vez, terceira e última vez. Palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. Deus que é o Deus de providência. Aqui nós também tem uma pessoa, com base na palavra de Deus. Deus fala contigo nessa noite que quando o discípulo estava ali já dobrando a rede, arrumando a rede, guardando a rede, Jesus se apresenta e quando eles ali dialogam um pouco, ele falou: Senhor, passada a noite toda e nada tem apanhado. Aí Jesus dá a ele uma solução: lançai a rede, lançai a rede. Sobre a tua palavra, então eu lançarei a rede. Essa pessoa, eu não sei o que ela tem lutado e batalhado, mas Jesus quer te ajudar e vai te dar vitória. Uma vez eu chamo palmas para o Senhor. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Diga assim: Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Quem pode glorificar Jesus? Quem pode glorificar o Mestre, o Rei da Glória? Louvado seja Deus. Tem uma pessoa que nós vê que ora e pede e busca por algo que é espiritual da parte do Senhor. Eu não sei o que busca, não sei o que pede de Deus, mas o tempo vai chegar e Ele vai te dar a vitória. Algo espiritual que essa pessoa busca da parte do Senhor aqui no nosso meio. Persista só mais um pouquinho, persevera só mais um pouquinho. Não insisto, segunda vez, terceira vez eu chamo os palmas para isso, palmas para o Senhor. Palmas que diz um povo poderoso, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu creio que o Senhor falou conosco através da sua palavra nessa noite. Nós estamos começando um novo ano e o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele que está no controle de tudo e de todas as coisas. Eu quero fazer uma pergunta agora, muito importante também da parte do culto. Se tem alguém de nós que ainda não entregou a sua vida a Cristo e queira entregá-lo nessa noite com um único suficiente e salvador da tua alma, Ele quer te ajudar. Ele quer dar a vitória para a sua vida.
A sua vida passarás, andarás, viverás em novidade de vida, é algo novo com Cristo. Se tem alguém para entregar a sua vida a Jesus, hoje de aceitar. Está parado, está afastado, se abateu na fé, aconteceu algo e queira reconciliar. O que pode ser feito hoje, não deixe para fazer amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. Também para reconciliar, não tem. Fazer uma parte importante também do culto. Pastor Fabiano, pode ser esse voto aqui ou tem outro voto específico? Já passou? Já está tudo certo a parte dos votos? Então, maravilha, é bênção de Deus.